Olá, meus amigos do Profissão Afiliado. Hoje nós vamos falar sobre o checklist do Profissão Afiliado para você fazer o jogo curto. Então, nessa etapa onde a gente está planejando, está na fase de organização, é importante seguir um passo a passo e garantir, tá, a conclusão de cada um desses itens, para que a soma disso tudo possa reforçar a possibilidade de conseguirmos, então, resultados positivos, resultados excelentes, beleza? Vamos passar rapidamente aqui o que é que você tem que fazer em cada etapa desse checklist. Depois nós vamos fazer videoaulas específicas mostrando tudo isso na prática, ok? Então a primeira coisa para se jogar o jogo curto, que é o começo de tudo, é justamente a escolha do produto. Nós já temos um vídeo detalhando isso na teoria, vamos gravar outro na prática, mas você precisa escolher um produto para começar a jogar o jogo, digamos assim. E esse produto é bom que seja algo que você tenha afinidade e que tenha volume de buscas, tá? Se você pega algo ali que não tem muita procura, não tem muita demanda, pode ser que você não consiga vender tão facilmente. Então tem que ter um volumezinho, você tem que ter uma afinidade. É só dar uma olhada nessa aula lá de escolha do produto. Então, eu conheço o público, eu conheço o produto, eu entendo um pouco desse nicho, ele tem procura, é isso que você tem que observar. Bem como a qualidade. Tá com uma oferta boa, o vídeo de vendas está bacana, tem muitas páginas alternativas, ele já tem avaliação de compradores que compraram e avaliaram, então qualidade é fundamental para você evitar reembolso e para facilitar a venda também. Beleza? Depois você vai olhar se é segmentável. A segmentação desse produto é algo tranquilo de se fazer, é algo um pouco mais complicado. Eu consigo fazer por demografia? Então, se for um produto, por exemplo, de sedução, ensina mulheres divorciadas, solteiras, acima de 35 anos a conquistarem um homem, a se relacionarem. Isso é fácil, né? Por demografia, você pode ir em qualquer plataforma e falar, olha, eu quero que mostre para mulheres acima de 35 anos. Então, se for um produto, por exemplo, para advogados, entra a parte aqui dos interesses. As plataformas permitem que você anuncie para advogados. É fácil encontrar isso. E quais são as fontes de tráfego? Você começa, então, a observar se esse produto é segmentável. Porque, por exemplo, se for um produto de serigrafia, então, como é que você vai segmentar isso? Será que se você for no Audiência Insights e colocar serigrafia, vai ter essa opção, esse interesse para você mandar anúncio? Enfim, se não tiver e for um produto muito específico, talvez você não consiga segmentá-lo muito bem. E aí você não vai conseguir fazer uma boa entrega e vai pagar muito para mostrar esse anúncio e ninguém compra. Enfim, não é uma boa ideia. Então, dá uma olhada se essa segmentação está tranquila ou não, beleza? E para isso você pode também observar se tem suporte para afiliados. Muitas vezes, produtos bem específicos, os produtores já fizeram esse mapeamento e eles vão saber te indicar, né, o que é que dá para ser feito, para quem que é que tem que anunciar. Se for no Google, quais são as palavras-chave, os termos buscados por esse público. Se for no Facebook, quais são os interesses. Enfim, talvez o suporte dos afiliados possa te ajudar. E é sempre bom, né? Sempre que o produto tiver suporte, é excelente, é um ponto positivo a se ponderar, bem como a temperatura, né? A validação. Temperatura não é que o produto vende fácil. Quando eu estou falando temperatura, eu estou me referindo ao Hotmart, mas se for no Monetize, é aos bars, não é isso? Se for no Eduz, é a sigla lá que eu nunca me lembro, IMR, IRM, não sei. Mas temperatura o produto está saindo. Então, tem gente comprando e é isso que tem que ser visto. Porque se tiver um produto com temperatura muito baixa, vamos supor que seja um produto sobre educar os filhos. Talvez isso não está tendo muita demanda, tem algum problema com a oferta do produto, ou então a procura está baixa, tem algo ali que precisa ser melhorado, o produto não está vendendo, e aí não tá validado. E é para isso que serve, então, a questão da validação do produto, beleza? Depois, o ticket, se possível for, se você estiver começando, pegue algo com ticket menor, porque uma das grandes objeções de quem compra na internet é o medo de ser golpe, ou então essa questão financeira de forma geral, né? Não tem limite no cartão, será que vale a pena? E se eu não gostar, como é que eu vou pedir meu dinheiro de volta? Eles não entendem que existe essa possibilidade do reembolso. Então, quando você escolhe um produto com ticket baixo, abaixo de R$100, tá? Entre 50 e R$100, é melhor para que você quebre essa primeira barreira das vendas. E aqui no Profissão Afiliado, o que a gente quer, no nível intermediário, a gente quer que você já consiga isso, que é vender todos os dias. Não importa se você está vendendo um produto de ticket baixo, se você não está conseguindo lucros absurdos no primeiro momento, a questão é que
você tem que vender todos os dias. Para você se tornar um afiliado, o primeiro passo é esse, tá? Mesmo que seja com produto de ticket baixo, mesmo que não seja ganhando muito, o importante é você começar a fazer vendas todo dia para pegar confiança, para entender o processo, porque na prática a gente sempre fala isso, a prática oferece ensinamentos que não é possível de se obter com teoria. Então, vender todo dia é o primeiro passo que a gente quer que você consiga, por isso, dê preferência para o ticket barato. Lembrando que essa questão do ticket versus valor de comissão, vamos falar com relação a essa questão da comissão, tenha pelo menos 3 vezes o valor da comissão. Então, se você vai pegar um produto de R$100, tenha R$300 reservado para fazer testes, porque é preciso testar. Você vai ver que não tem regra fixa. Se alguém está te falando que tem um caminho mágico que dá resultado, não tem. Você vai ter que testar, tem que partir para a prática. E se você pega um produto que tem um ticket muito alto, ou então paga uma comissão muito alta, talvez você terá que investir mais para fazer venda desses produtos. E muitas vezes as pessoas não têm um orçamento compatível. Então eu tenho lá R$500 reservados para fazer tráfego, para tentar fazer vendas, e estou tentando vender um produto de 1.000. Então não vai dar certo. Você não tem, talvez, dinheiro suficiente para testar o tanto que é necessário testar para poder começar a vender de verdade. Então, atente-se aí com relação a essa questão das comissões versus 3 vezes o valor para fazer testes, tá? Testes. Você tem que ter pelo menos 20 vezes o valor da comissão como uma reserva para você explorar aquele nicho. Então, se aquele produto não deu certo, você por algum motivo não conseguiu, você não muda de nicho, você continua lá, você está comprando informações de um nicho específico. Estou vendendo produto de emagrecimento. Então, tem que ficar lá nesse nicho e se não der certo, você troca o produto, varia o público. Nós vamos falar disso um pouquinho mais abaixo, mas é importante se atentar. Então, com relação ao ticket versus valor da comissão versus o quanto você tem para investir, beleza? Muito bem, depois de escolhido o produto, então, nós passamos para a etapa de mapeamento do público. Então, nesse checklist, a primeira coisa que você vai fazer é assistir o vídeo de vendas. A primeiríssima coisa. Com o passar do tempo, você vai ficando bom nisso. Você vai bater o olho numa página e falar, cara, essa daqui tá boa. Ou então, 2, 3. Né? Mas pega os argumentos ali, que é a segunda, que rascunha os argumentos pela carta de vendas, pelo vídeo de vendas, pelos textos da página de vendas, você já consegue rascunhar minimamente, tá? Quais são os argumentos ali, aquele público, quais são as dores, os sonhos, o que é que tem que ser dito, quais são as objeções, você começa a levantar isso em rascunho, tá? Preenche aí numa folha de papel mesmo. Agora, se você quiser fazer isso da forma correta, você vai preencher o Canvas. O Canvas, deixa eu pegar aqui. O Canvas é um pedaço de papel, tá? Eu vou te passar um arquivo, isso daqui é só ilustrativo, eu vou te passar, você pode preencher ele online, pode imprimir, enfim, você pode fazer digital ou físico, mas foi feito pelo Conrado Adolfo naquele curso Negócio Perfeito. Isso daqui é ótimo para organizar o que a gente precisa saber. Então, nesse Canvas, nessa pesquisa, o que você vai fazer? Pegar as histórias, vamos pegar uma história aqui para ficar bem clara. Vamos supor que você esteja vendendo um produto de ganhar dinheiro na internet para cadeirantes. Você viu lá que o produtor tem uma página para cadeirante. Aqui nessa parte de história, você vai dar uma olhada na página, no vídeo de vendas, e o que ele está falando de como é a vida dessa pessoa. Então, ele mora numa cidade onde não tem acessibilidade, ele procura emprego e não tem vagas de trabalho, mas ele não desiste. Isso daqui, essa parte da história, para você conseguir se inteirar um pouco melhor da realidade. Quando você imagina a realidade dessa pessoa, pode surgir insights, tá? De incômodos e de transformações. São os próximos passos. Então, o que incomoda essa pessoa? O fato dela não poder sair de casa, ela fica muito tempo na internet, vendo o Facebook, como a vida dos outros é boa e a dela não é, a vida dela é difícil. Então, aqui você coloca as dores, nas transformações, ou seja, os sonhos, o que é que essa pessoa busca, o que é que seria bacana na vida dela, o que ela gostaria que acontecesse. E aí, você coloca então a solução. Né? O que seria a solução? Trabalhar em casa, né? Soluções para o problema dela, o que é que ela viria como oportunidade de solução. No segundo momento, objeções. Tá? O que é que ela pode ficar com o pé atrás? Essas coisas não funcionam, não vai funcionar para mim, é muito difícil. Então aqui você lista objeções, muitas vezes, tudo isso que eu estou falando aqui, muitas vezes você já encontra no vídeo de vendas do produtor ou em alguma página alternativa. Beleza? Uma vez que você listou isso, você vai então
pensar nas fontes de tráfego, onde é que eu posso impactar essa pessoa? Será que se eu for no Audiência Insights do Facebook, lá nos interesses e colocar cadeirantes, eu consigo impactar pessoas desse jeito? Ou então no Google, né, empregos para cadeirantes. Talvez essa pessoa está buscando isso no Google, e aí você mostra o seu anúncio nesse instante. Então aqui você lista as possíveis fontes de tráfego que você vai utilizar, beleza? E conteúdos de qualificação seria, por exemplo, quais e-mails que eu posso mandar para ela, quebrando as objeções que eu já vi aqui que ela tem. E esses e-mails vão ser em cima das soluções que a gente listou. Então quando eu pego, tá? Medo, pego sonhos e objeções, a gente consegue entender um pouco das soluções. E conteúdo de qualificação é isso. Talvez um blog, tá? Você vai fazer artigos específicos para quebrar objeções dessas pessoas e cujos temas desses artigos estão listados no campo de soluções, beleza? E aqui em cima você pode criar as ofertas. Depois que você lê tudo isso, você vai ter ideias de ofertas de headline para chamar atenção para anúncio, ou então se você está montando sua página de vendas para fazer várias páginas de vendas. Enfim, aqui você vai fazer o call to action, a oferta. O que é que tem que ser a frase? Trabalhe em casa e tenha a liberdade que você sempre sonhou. A oportunidade da sua vida. Então, aqui você começa a listar as ofertas que você vai fazer, beleza? Deixa os créditos aí para o Conrado Adolfo e para o curso Negócio Perfeito. E faça a chamada para você que ainda não está no 8ps.com, entra lá porque vale muito a pena. Há muito material sobre copy, muito material sobre todo tipo de coisa. Vou deixar meu link de afiliados aí. Se você tiver interesse de entrar no 8ps, através do meu link, eu agradeço também, beleza? Vamos dar prosseguimento então, voltando aqui ao checklist. Uma vez que você preencheu o Canvas, você vai para o Audiência Insights e vai preencher a planilha. Qual planilha? Tá? Essa planilha aqui. Essa planilha você vai colocar produto, né, o nome do produto, o seu link de afiliado, ou então os links para as páginas que você vai utilizar, e aí público 1. Né? Se tiver vários públicos, a gente deu o exemplo do cadeirante, no caso de produtos para ganhar dinheiro na internet, mas poderiam ser mães, tá? Mães que têm filhos, não encontra creche para criança, e ela tem que deixar com a avó, e ela fica incomodada, ela queria ver o filho crescer, não queria incomodar a mãe, né, deixando a criança lá. Então, ela tem dores que, se trabalhar em casa, ela trabalhando em casa, não existiriam essas dores. Então, aqui, público, cadeirantes, você faz o mapeamento. Público 2, mães, faz o mapeamento. Então, você vai preencher essa planilha em cima dos públicos que você identificar, beleza? Então, aqui, interesse base, deixa eu até tirar isso, decoração de interiores, porque a gente estava fazendo para um outro produto. Mas aqui você vai colocar um interesse base, um interesse raiz, que você vai puxar no Audiência Insights. Depois nós vamos fazer um vídeo explicando passo a passo de como utilizar essa planilha. Só vou dar uma passada aqui para você entender cada um dos campos, tá? A idade do público estimada, o sexo, relacionamento, casado, solteiro. Alguns desses dados não são tão relevantes, né? No caso de cadeirantes, por exemplo, sejam homens ou mulheres, isso não importa. Agora, no caso de mães, por exemplo, talvez você coloque aqui o relacionamento solteira, ela é mãe solteira, mas tem filhos, enfim, tem como segmentar isso no Facebook, você pode fazer testes, mas aqui é uma planilha para você se organizar, tá? A escolaridade é relevante ou não para cada caso, você vai julgar isso daí, cargo ou então outro tipo de informação, beleza? Uma vez que você tenha preenchido a planilha, você vai no Audiência Insights, digita a palavra-chave lá, vai fazer a busca. Se você ainda não viu o curso de Audiência Insights, tá disponível na área de membros, dá uma olhada aí para você se nortear em como utilizar a ferramenta. E aí você vai colocar, por exemplo, Associação dos Cadeirantes do Brasil. É uma palavra-chave que, se você colocar aqui, você vai ver lá que tem talvez, não sei, 200 mil pessoas. Então você coloca a palavra-chave que você vai utilizar para fazer esse anúncio no Facebook. Isso daqui é a planilha do Facebook, do Audiência Insights, beleza? O tamanho do público, e aí essa parte aqui depois você vai utilizar, tá? Para fazer as copies. Vamos seguir adiante, porque o próximo passo aqui é fazer a mesma coisa com relação ao Google. Isso se você for utilizar o AdWords. Pode ser que você utilize Facebook e Google, e pode ser que você utilize só Google, então só Facebook. Mas enfim, você vai preencher a planilha aqui com produto, link do produto e, da mesma forma, o público. E aqui palavra-chave. Então aqui foi o que eu disse como exemplo, empregos para cadeirantes. Quantas pessoas digitam isso todos os meses? É isso que você vai fazer, é esse mapeamento. Então,
você vai começar a rascunhar ali palavras-chave, quais são os tipos de busca que essas pessoas estão fazendo no Google. E vai colocar aqui também esse volume de buscas que é feito mensalmente, beleza? Da mesma forma, aqui, esse trecho você vai deixar para fazer as copies depois. E, por último, YouTube, tá? Se você for utilizar YouTube, os três aí, Google, YouTube, Facebook, ou então só YouTube, o mesmo sistema. Produto, link do produto, público. E aí, palavra-chave, também é possível fazer anúncio para palavra-chave no YouTube, quantidade de pesquisas, isso daqui, na verdade, você já teria, né, terá mapeado no AdWords, na planilha anterior, e você pode também pesquisar links de canais relacionados. Então, Mundo do Cadeirantes, eu não sei se existe isso, tá? Mas lá dentro do YouTube você começa a pesquisar canais relacionados a cadeirantes, a pessoas com deficiência física, qual é a quantidade de inscritos, o volume desse canal. Ou então até vídeos relacionados, porque no YouTube você pode fazer anúncio para vídeos específicos. Então, vamos supor que tem um vídeo lá muito emocionante de um cadeirante que conseguiu se superar e hoje ele tem liberdade financeira e ele vive bem, aí ele que sustenta a família, essas coisas que despertam sonhos. Talvez você encontre um vídeo muito bom e você deixa o link dele aqui para fazer anúncio para esse vídeo específico, tá? Isso é possível, e o número de visualizações desse vídeo também. E aqui, mais uma vez, é uma parte para você escrever a copy do anúncio, beleza? Isso daqui é o cálculo de ROI, nós não vamos falar disso agora, né? Já, nas aulas abaixo, a gente vai falar disso aí também. Então, uma vez que você preencheu todas as planilhas, você dá uma revisada, né? Olha tudo que você escreveu ali, otimiza, enfim, deixa a coisa redondinha para definir o público, porque muitas vezes a pessoa ainda está em dúvida ali, cara, eu vou fazer para cadeirante, vou fazer para mãe. Então defina o público, tá? Pega um público e fala, não, vou fazer isso que eu acho que eu estou mais próximo, eu acho que eu entendi melhor, eu acho que eu me conectei melhor com esse público aqui. Definido e revisado, você vai passar então para o criativo de anúncio, tá? Para o criativo do anúncio é copy, imagem, vídeo, então você vai fazer texto persuasivo, vai começar a montar a estrutura do criativo do seu anúncio. E aí é muito bacana, no primeiro momento, você pesquisar a concorrência, tá? E pegar insights com isso. Então aqui depois a gente vai mostrar na prática como fazer isso. Mas, por exemplo, no Facebook, se você for lá, copiar esse link aqui, e onde está escrito aqui, ó, digite a palavra-chave, você digita lá, por exemplo, empregos para... Não pode dar espaço, hein? Cadeirantes. E aí o que sobrou aqui, ó, você tira até na barra, né? Isso, tira aqui. Deixa tudo sem espaço. Se você copiar e colar isso lá no seu navegador, né? Copia e cola aqui, ó, aqui em cima. Você vai estar dentro do seu Facebook fazendo uma pesquisa sobre publicações relacionadas a isso. Você começa não só a pegar insights dos anúncios, bem como a entender melhor esse público, analisar a concorrência. Então aqui tem alguém reclamando que o ônibus demoram, né, tirou os cobradores, e aí o motorista tem que ajudar a cadeirante. Tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz. Mas isso é o que você vai fazer, tá, com relação a pesquisar. Muitas vezes você vai encontrar os anúncios, tá? Então aqui você pesquisa, isso daqui é para encontrar posts relacionados. Esse mesmo comando aqui, tá? É para você encontrar vídeos ou para encontrar imagens, tá? Você faz a mesma coisa com relação a esses links aqui. E você vai encontrar imagens relacionadas. Deixa eu trocar aqui. Inclusive, tá aqui do jeito que a gente utilizou na nossa última busca. Então, aqui é o link para você encontrar imagens, tá aí abaixo, né? Faça as alterações com as palavras-chave que você julga necessário e relacionadas ao seu nicho, para encontrar vídeos, para encontrar posts. Aqui você já pode ter mais insights, tá, para criar publicações específicas. E no Google e no YouTube, digita as palavras-chave marcadas na planilha do mapeamento. Então, se você digitou lá emprego para cadeirante, será que tem aqui alguma... Será que tem aqui alguém anunciando para isso? Emprego para cadeirantes. Olha aqui, ó. Você já vê alguns anúncios, alguns exemplos de headlines, enfim. Né? Você dá uma olhada nisso daqui para pesquisar a concorrência, bem como no YouTube também. O que é que as pessoas estão fazendo? Beleza?
Então, uma vez feito isso, você vai criar 5 headlines, que são os títulos dos anúncios, 5 textos, 5 descrições do anúncio, tá? No caso do Facebook, criação de 4 imagens, Canva ou Photoshop, são locais onde a gente pode fazer isso. Tem uma aula aí onde eu mostro sobre o Canva, uma ferramenta para você fazer umas fotos melhores. E um vídeo de 1 minuto, se possível for, tá? Vídeo sempre, eu prefiro sempre fazer anúncio utilizando o vídeo. 1 minuto por quê? Vídeo curto é melhor para anúncio. E aí dá para você utilizar no Instagram também, que 1 minuto é o limite, né? Dá para utilizar no Facebook, dá para utilizar no YouTube. Normalmente esse vídeo de 1 minuto, tá? Ele é feito em cima de algum vídeo do produtor. Então peça permissão para ele. E aí, ou então você pode criar vídeos com animações, né? Sem nenhuma narração, inclusive. Às vezes vídeo de 30 segundinhos, só para impactar as pessoas e enviar para algum lugar, para uma página de vendas. Você pode colocar um call to action no final, uma chamada para ação. Clique e saiba mais. Isso daqui você aprende a fazer no curso Video Express, que já está disponível aí na nossa área de membros, beleza? Então, nesse momento aqui, você vai voltar e utilizar as planilhas. Então, aqui no Facebook, tá, você pode até utilizar junto essa questão do gatilho. Quer testar abordagem diferente? Então vamos pegar a abordagem de adulação. Você acaba de se tornar nosso cliente VIP. Isso daqui é só para você ter um insight, tá? Não é para Ctrl+C, Ctrl+V. Se você tem dúvida com relação a copy, quer se aprofundar nisso, vai para o 8ps.com que tem muita coisa bacana lá também. Então vou fazer uma copy com gatilho da adulação. Eu copio aqui e colo, ó, gatilho da adulação. E aí qual que é a headline? Qual que é o título? Junte-se à nossa classe VIP de cadeirantes, alguma coisa assim, o gatilho da adulação, falando que ele é especial, alguma coisa nesse sentido. Então, o texto, aí você explica um pouco melhor, né? O corpo lá do anúncio. Por muito tempo, eu achei que eu estava sozinho, mas depois que eu me juntei ao grupo de cadeirantes, ou então, você não precisa ficar sozinho, tem um grupo de pessoas que estão mudando a sua realidade através da internet, pegando esse exemplo que nós dissemos aí, da internet e do gatilho da adulação, tá? E aí, a descrição do link, que é aquela coisa que fica embaixo do anúncio, é aquele texto final, tá? Você pode colocar algumas informações ali também. No AdWords, tá? Você pode fazer a mesma coisa, escolher um gatilho específico. O título 1, que é aquela headline que fica em cima, né? Cadê? Vamos pegar aqui a busca que a gente fez. No caso, seria esse grande aqui. Título 2, que é esse aqui de baixo. Então, assim, né, existem vários caracteres, você vai colocando, vai fazendo a descrição do anúncio e coloca aqui, não tem segredo algum, tá? Do YouTube é a mesma coisa, então você coloca o link do vídeo, uma descriçãozinha embaixo. Quando você preencher, a gente vai fazer isso na prática, você vai ver que é bem simples, mas aí você volta, utiliza a planilha para preencher essas informações, só na fonte de tráfego que você for utilizar. Se você não vai usar Google, não vai usar YouTube, então preencha só o do Facebook, beleza? Criação de estrutura é o próximo passo. Então agora você já mapeou o público, já fez o seu planejamento, já até começou a criar os anúncios ali e agora é hora de criar a estrutura de tudo. Então a primeira coisa é se cadastrar nos locais onde você pretende fazer anúncio. Então tem que se cadastrar no YouTube, tem que criar uma fanpage para poder fazer anúncio, tem que criar as contas de anúncio, tem que criar conta no AdWords. Então nesse instante você se cadastra e cria as contas onde você for fazer os anúncios, beleza? E aí, então você vai criar, né, seu site, ou então página, ou template, vai instalar template, instalar pixel, tags do Google, né, o Analytics. Então, você vai montar essa estrutura de traqueamento, inserir o pixel na plataforma. Se você tiver no Hotmart, lá tem um local para instalar o pixel. Na Monetize, você tem que criar uma campanha, não é isso? Então, nesse instante aqui é colocar a mão na massa. Criar páginas de redirect, né? Utilizar o camuflador, organizar isso, criar as conversões, porque uma vez que você instala, depois você tem que criar essas conversões e metas, né? No Google ou no Facebook. Criar público personalizado, você já vai deixar lá para que todo anúncio, todo mundo que clique, você vá reservando essa galera para criar um público, tem que ajeitar isso também. E por último, criar as campanhas em todas essas fontes de tráfego, ok? A partir desse momento, nós vamos então entrar na validação. E a validação é testar primeiro os públicos, tá? Você testa público a público. Pera lá. Eu vou trocar aqui, vou tirar criação de campanha e vou voltar para onde estava originalmente. A gente tinha mudado, mas é aqui mesmo que tem que ficar.
Porque entrando nessa etapa de validação, o que você vai fazer é criar as campanhas para testar o que é que está funcionando melhor. Não tem regra mágica, não tem fórmula fixa. Você tem que enviar a mensagem e aí entender o feedback que está retornando. Então a primeira coisa que você vai testar é público, é segmentação. Não importa se está no Facebook, se está no Google, se está no YouTube. Se está lá no YouTube, você, por exemplo, selecionou vários canais, o que você vai fazer é mantenha uma mensagem fixa, o criativo do anúncio vai ser fixo, é o mesmo vídeo, com a mesma headline, com o mesmo texto, tudo igual. Você vai variar os canais e ver em qual canal está performando melhor o seu anúncio. E se for no Facebook, é a mesma coisa. Você vai pegar vários interesses, rodar para esses interesses e aí ver qual interesse tem um custo por clique menor, né? Onde é que está tendo mais sucesso, onde é que está ficando bom. Beleza? A segunda etapa, testar criativo. Uma vez que você viu qual é o canal do YouTube que está performando melhor, qual é a palavra-chave que está performando melhor na hora das buscas, no Google, né, se for no AdWords, ou então quais são os interesses que estão performando melhor no Facebook, então você junta tudo aquilo que funcionou em termos de segmentação e passa a mostrar criativo diferente. Nós vamos fazer isso tudo na prática, tá? Aqui é para você entender a ideia. Então, juntou tudo aquilo que funciona de segmentação, começa a mostrar abordagens diferentes, fotos diferentes, headlines diferentes, para ver o que soa mais persuasivo para aquele grupo que já está otimizado. No fim, você vai coletar ali as métricas gerais, tá? O que funcionou melhor em termos de segmentação, em termos de criativo, vai juntar tudo isso daí e entrar então na parte de controle. Você revisa os dados e cria uma campanha otimizada única, com o melhor criativo ou com os dois melhores criativos e com o melhor público, a melhor segmentação, ou os melhores canais, enfim. E uma vez que você criou isso, você pode então começar a testar páginas diferentes. Então o anúncio vai ser o mesmo, tá? O mesmo vídeo, a mesma imagem, o criativo do anúncio é o mesmo, público para o qual você está mostrando, a segmentação é a mesma e agora você só vai mudar o destino, para onde esse anúncio está jogando as pessoas. Então, você joga lá para a página de captura, depois cria uma variação jogando direto para a página de vendas 1, página de vendas 2, para você começar a otimizar a conversão, tá? E testa posicionamento também. Uma vez que você viu ali que a página de captura está convertendo mais. Então começa a testar onde é que você tem que mostrar esses anúncios para ter um custo menor e uma conversão maior. É só no celular? É só no desktop? É nos dois? O Instagram está funcionando bem? Começa a testar onde é que você está mostrando esses anúncios para você ver se consegue uma otimização por posicionamento também, tá? Isso tudo você testa, olha as métricas e decide. Segundo momento, você pode otimizar regiões ou qualquer tipo de demografia. Vamos supor que talvez lá no Paraná está muito mais caro do que no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está baratinho, está dando resultado. Então não tem por que mostrar para o Paraná, não é isso? Se tiver por idade também, às vezes você colocou a idade 25 a 45 anos. E vamos supor que a parte que está, deixa eu colocar aqui, regiões e demografia. Às vezes você colocou homens e mulheres e quem está comprando mais são os homens, quem está comprando mais é a pessoa de faixa etária entre 25 e 30 anos. Então aqui você começa a fazer o ajuste fino, é o que a gente chama de ajuste fino, para poder otimizar tudo e então decolar sua campanha na escala, tá? E vou copiar e deixar aqui também a questão de testar escala. Não veio para cá, mas agora está aqui, tá? Deixa eu tirar isso daqui, eu vou subir, né? Estou fazendo aqui meio ao vivo essas alterações para você não se confundir, tá? Então depois que revisou a campanha, antes de começar os testes, é bom que você entenda essa questão do acompanhamento de alcance. Nós vamos falar disso um pouquinho lá na frente, mas tem uma diferença entre alcance e número de impressões, tá? Alcance é o número de pessoas que foram impactadas pelo seu anúncio, número único. E a impressão não, a impressão pode ser que o anúncio seja impresso, né? Ele apareça ali mais de uma vez para a mesma pessoa. Tanto é que o alcance sempre é menor que o número de impressões. Isso aqui são pontos críticos de observação. Quando o anúncio está com 100 de alcance, ele alcançou 100 pessoas, você tem tendências. Então aí nesse instante é onde você vai acompanhar. Deixa eu colocar aqui também. CTR, CPC, o score e a frequência.
Então, olha só, vamos entender isso daqui teoricamente, na prática lá você vai entender melhor também. Então, olha só, quando você está no alcance de 100, você tem CTR e CPC para observar tendências, tá? A tendência é que fique barato ou que fique caro. Quando a gente tem um alcance de 500 pessoas, isso já começa a ficar mais consolidado, tá? Quanto maior a taxa de amostragem, mais consolidação você tem. Aqui o score já aparece, né, no Facebook, a relevância também do anúncio no Google aparece, e 2.000 de alcance, 2.000 pessoas alcançadas, você já tem uma noção de taxa de frequência, quantas vezes esse anúncio está aparecendo para a mesma pessoa, já aparece lá na frequência de forma bem consolidada, e 2.000 também digamos assim, uma média de corte estatístico, de amostragem estatística, para você determinar de forma mais segura qual é a consistência daquela campanha. Então, se até ali, ela está dando resultado positivo, você tem mais tranquilidade, mais probabilidade de escalar a campanha e dar tudo certo. Se tiver ainda muito empatado, então ela merece muita atenção. Se não tiver virado nada, então aí realmente você tem que parar, desligar, refazer, ver o que está acontecendo. E isso você vai então testar, tá? Com o público ali, páginas alternativas, testar com posicionamento, testar com otimização de região, público personalizado no fim das contas. Só quando você movimentar todos esses testes, você já vai ter conseguido marcar muita gente, você pode criar um público personalizado, tá? Um público de remarketing, por exemplo, para fazer campanha de remarketing, isso no Google, no Facebook, no YouTube, e por último testar a escala, tudo aquilo que tiver positivo, então você vai começar a testar a escala, começa ali de 30% em 30%, 30% em 30% num prazo de 24 horas. Então, não mexa muito na campanha, na hora da escalada, tá? Tem gente que quer aumentar o orçamento toda hora, então aumenta muito rápido. Vai devagarinho aí de 30% em 30% e não mexa num prazo menor do que 24 horas. Faz as alterações, espera 24 horas, altera de novo. Faruk, posso duplicar a campanha no conjunto de anúncios e fazer? Sim, faça esse teste, tá? Você tem que testar. Por mais que eu não faça isso, tem muita gente que faz, tem resultado. Eu já tentei fazer e não tive. As outras pessoas que fazem como eu faço, que é alterar direto na campanha, fala que isso prejudica, então tem que testar. Tem algumas coisas que, enfim, você vai ver na prática se funciona ou não para você e que não tem documentação oficial. Então, testa aí, beleza? Bem, essa é uma planilha que nós fazemos aqui dentro da Fake Nerd Brasil, que é a minha empresa, né, de marketing digital. Fiz umas alterações aqui porque fazia tempo que eu não abri essa planilha. Com o passar do tempo, você não vai precisar dessa planilha, desse checklist. Você já vai saber ali intuitivamente como fazer a coisa. Mas no começo é importante que você tenha esse checklist, que você siga esse checklist para conseguir consolidar isso na sua mente e no seu físico, né? No mundo da prática. Quando você começa a fazer algo de forma repetitiva, isso é assimilado por você e você passa a ter um hábito, né? Isso se torna um hábito. E depois você pode descartar essa parte aqui de checklist, né? A gente nem olha isso nos dias de hoje mais. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e nos próximos vídeos nós vamos detalhar aqui cada uma dessas etapas do processo, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.